A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade e uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se vocês apoiam nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe o seu like, ajude a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscreverem no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Pedimos que duvide de tudo que você vai ouvir aqui, mas se dê o direito da dúvida e pesquise. E depois, olhe no espelho da lógica e faça suas conclusões. Vamos mais a uma leitura de um boletim de um condensado doutrinário, deixado por ele, Oswaldo Polidoro, o anjo ou mensageiro poderoso do Apocalipse, o cavaleiro branco que veio vencedor. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas, entregue a nós, os teus filhos. Faremos alguns comentários sobre o boletim e a seguir faremos a leitura do mesmo. Deus primeiro confere direitos, oportunidades e ensinamentos e graças. Depois, dá um tempo para que a humanidade entenda e assimile todas as verdades divinas ensinadas, enviadas através de seus emissários. Mas depois pede contas, porque uma verdade a mais sabida, uma responsabilidade a mais adquirida. Deus e sua divina justiça cobra de acordo com o conhecimento de causa de seus filhos, para que, porque sendo ele justiça total, não comete erro algum com filho seu. Vamos aprender com Deus na leitura do boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio, vamos à leitura do boletim. Porque a natureza sempre foi produtora de cataclismos, portadores de sofrimentos e morticínios, e por parte dos seres humanos, jamais o irmanismo funcionou segundo o desígnio divino, ou como Deus ordena através dos 10 mandamentos. Do Velho Testamento comporta isso. Quando fordes mansos e humildes, increparei os insetos daninhos e retirarei da terra o espírito imundo. E para que seus filhos viessem a ser mansos e humildes e livres de cataclismos punitivos da natureza, e chegasse a haver o irmanismo entre os filhos de Deus, lotados no planeta, encarnados e desencarnados, Deus enviou a seguinte puríssima doutrina, edificada apenas sobre a lei de Deus a ser vivida e as graças do santo medianismo a ser nobre, santamente cultivado, por seu fornecedor dos mais sublimes e incontáveis ensinamentos. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos, ou simulações, ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos e das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo a aparência de culto verdadeiro, etc.
Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar ou Messias e o novo Pentecostes, ou derrama de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o código moral de conduta. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O Verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último cetil. Como Jesus tratou os padres, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós, que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Aprenda agora, mas com Deus e através da Bíblia, o que são graças mediúnicas, ou dons do Espírito Santo, e para o que servem. Resumo dos dons do Espírito Santo, pois nunca foi terça parte de Deus, nem espírito comunicante, nem símbolo dos bons espíritos, mas sim carismas ou mediunidades, por onde anjos ou espíritos mensageiros produzem maravilhas. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Como veremos a seguir, ao encadeamento perfeito entre as promessas do Velho Testamento e o cumprimento no Novo Testamento. Primeiro tempo, no cumprimento no Novo Testamento, desculpem. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado, e assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão aos que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potágio mortífera não lhes fará mal.
porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparar, durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrogues de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único, dentre os grandes mestres e iniciadores, que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observem o que aconteceu. Para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho, ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quanto estiverem longe, quanto o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outras línguas diversas e a outro as interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. É Jesus algum ignorante? Por condenar os traidores das graças mediúnicas, carismas intermediários ou dons do Espírito Santo, os veiculadores da comunicabilidade dos anjos ou espíritos mensageiros? E aprendam com o livro dos Atos dos Apóstolos sobre os mesmos traidores das graças mediúnicas, instrutivas e consoladoras, duros de cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, também vós sois como os vossos pais. Livro dos Atos, capítulo 7. E como Deus enviou a lei por seus anjos ou mensageiros, eis como o mesmo livro dos Atos, capítulo 7, ensina perfeitamente. Vós que recebestes a lei por disposição dos anjos, e não aguardastes. E para a maior desgraça dos filhos de Deus, lotados no planeta, encarnados e desencarnados, no ano de 313, surgiu em Roma a besta corruptora, de quem derivou o falso profeta. Esses dois imundos cléros, traidores do lugar, a lei de Deus e as graças mediúnicas, tiraram do lugar a lei de Deus e as graças mediúnicas, colocando no seu lugar toda sorte de artimanhas idólatras, de hipocritismos formalistas, ensinando os filhos de Deus a coar mosquitos e engolir camelos. Estudem o capítulo 13 do Apocalipse para saber como surgiram as traições contra a lei de Deus e as graças mediúnicas, a luz do mundo e o sal da terra. Porque sem os dons de Deus não há profetas, videntes ou médiuns. E com as traições da besta e do falso profeta, como poderia florir na humanidade a divina civilização fraternista e universal, aquela tão bem apontada por Deus no capítulo 11 do profeta vidente ou médium Isaías?
Mas quantos filhos de Deus sabem o que Deus anunciou e anuncia no capítulo 11 do profeta vidente ou médium Isaías? E quantas desgraças traria para a humanidade as traições da bestas e do falso profeta, previsto no Apocalipse capítulo 13. Aprendam com Deus o Apocalipse, as desgraças que viriam. Estudem Mateus capítulos 24 e 25, estudem Apocalipse capítulos 17, 18 e 19. E aprendam mais as seguintes verdades bíblicas e proféticas. Jesus avisou: tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. O cântico novo, ou evangelho eterno, Deus só promete no Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Porque antes de findar o segundo milênio, Deus mandaria restaurar o que entregou por Moisés e Jesus, e também enviaria o cântico novo, o evangelho eterno, o divino monismo, a ciência da unidade divina. Eis o supremo extrato do Evangelho Eterno, extraído do livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Princípio, ó Deus, essência divina onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades e as leis relativas retornarão à unidade essencial, ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação. Tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contém todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas, ou Espírito e Verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Esta sabedoria foi ensinada por Hermes, Crisna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível, de verbo exemplar, de tudo que deriva de um essencial, e ele retorna como um no total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Ele se forma para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos ou matéria. Com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total. Isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Evangelho eterno é divinismo, de Deus, com Deus e rumo a Deus, não segundo relativos emissários seus, como até agora tem sido. Estudem a oração dos divinistas, e não ouvidem que a apocalíptica vara de ferro fará respeitar as verdades bíblicas e proféticas. Oração dos divinistas. Peço-te a graça, Deus, de jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça, ó sagrado princípio, de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais, nas minhas obras, negar os divinos exemplos de Jesus.
Peço-te a graça, Pai divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos porvindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar tua existência, teu infinito poder e os sagrados destinos que reservas a teus filhos. Assina o boletim Oswaldo Polidoro, princípio sagrado, em sua última encarnação nesse planeta. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal com as leituras dos boletins semanais. Lembramos sempre que os boletins sempre serão lidos na íntegra. Pedimos que continue compartilhando seus vídeos em suas redes sociais e convidando seus amigos a se inscrever no canal. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos, fiquem todos nas bênçãos divinas e até a próxima leitura do boletim.